Aqui no Descomplica Meu Dinheiro, vimos que o Brasil tem 29 milhões de empreendedores. Destes, a maioria está categorizada como microempreendedor individual, que possui renda anual de até R$81 mil. Vimos também que a taxa de desemprego no país está acima de 10% há pelo menos 4 anos seguidos. Mas há uma terceira estatística muito importante para a gente compreender o ambiente macroeconômico do país: o número de trabalhadores informais que não possuem CNPJ e nem carteira assinada. No linguajar popular, são aqueles que trabalham por conta. Segundo o IBGE, em sua última pesquisa divulgada sobre o assunto, são mais de 30 milhões de trabalhadores na informalidade. O Thiago Rocha, que mandou uma mensagem aqui pra gente, exemplifica muito bem essa situação. Não só ele é motorista de aplicativo, como também tem uma empresa sem CNPJ para complementar a renda. Me chamo Thiago Rocha, sou morador de Irajá, Rio de Janeiro. Sou empreendedor, atualmente trabalho como motorista de aplicativo. E no início da pandemia foi muito difícil, por ser considerado grupo de risco, eu precisei não conseguir dirigir e com isso a renda diminuiu bastante. Minha esposa também é fisioterapeuta autônoma, perdeu alguns pacientes e no início da pandemia foi bem difícil. Mas graças a Deus, uma das ideias que nós tivemos no meio da pandemia foi de vender flores semanais. Através do WhatsApp, através dos nossos amigos, nós fomos divulgando, fazendo a propaganda e semanalmente nós estávamos conseguindo vender flores. Nós montamos uma floricultura e foi muito legal, que atualmente é o que tem nos ajudado. Eu voltei a trabalhar como motorista, minha esposa aos poucos tem voltado o número de pacientes, mas a floricultura está crescendo e se Deus quiser nós vamos mantê-la por muitos e muito tempo. E uma dica que eu gostaria exatamente essa: como fazer a transição, Graças a Deus nós estamos saindo do momento de dificuldade para o momento que aos poucos estamos conseguindo entrar no azul. Qual a melhor forma para que a gente possa fazer essa transição com segurança? Como se blindar de possíveis imprevisibilidades financeiras e deixar tudo no azul no final do mês? Essas são as duas perguntas que a gente vai responder neste episódio do Descomplica Meu Dinheiro. Para entender melhor a realidade financeira do profissional autônomo, eu conversei com o economista e mestre em finanças Luiz Politi. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele no nosso bate-papo foi justamente dos desafios. Quais são os principais desafios desse profissional autônomo? A grande questão para esse perfil, para esse público, é com relação à incerteza de quando ele vai faturar, Então, muitas vezes ele tem ali a carteira de recebimento dele, ou de entrega, e aí pode perder um fornecedor, um comprador, e aí o que ele imaginava que ele ia ter no mês seguinte não tem mais. Então, a gente, diferente do CLT, conforme a gente falou aqui na cabeça, que ele tem ali o trabalho dele para fazer, mas ele sabe que tudo certinho na empresa, tal, no mês que vem o salário dele tá lá, E aí, para esse cara, Matheus, ele tem que ter disciplina. Eu acho que é muita disciplina, organização financeira mesmo. Eu acho que é isso que ele tem que buscar, O planejamento, De repente, o cara ele tem que se planejar, É o que eu falei, se ele tem as obrigações que ele tem para o mês seguinte, para o ano seguinte, enfim, ele tem que se planejar o quanto que ele tem ali do famoso pé de meia, Ou seja, se tudo der errado ou se metade dos meus recebimentos derem errado, o que eu consigo honrar ou não, o que eu consigo fazer ou não, Eu acho que é organização, disciplina, planejamento, tem algumas dessas palavrinhas-chave que tem que ter mais atenção, Além de tentar entender como funciona a dinâmica do dia a dia desses profissionais autônomos, eu também perguntei para o Luiz quais as ferramentas, quais as práticas que eles podem realizar para tentar organizar as suas finanças. Vamos imaginar esse cara, ele já tem uma estimativa muito certa dos recebimentos dele, até certo ponto, ele já sabe mais ou menos como que está as receitas dele, familiar, da empresa, etc, ele tem que planejar
o quanto ele vai guardar mensalmente, né, para as necessidades que podem aparecer. E aí, quando a gente fala de necessidades, eu posso falar de alguns tipos de necessidade, né? Então, tem aquela que a gente chama a necessidade emergencial. Então, olha, aconteceu um evento de estresse aqui, vamos pegar o exemplo da pandemia, acabou tudo, parou tudo por 1, 2 meses, até as coisas começarem gradativamente a restabelecer. O que eu faço? Eu tenho que ter esse colchão, né, para num momento como esse eu poder, vamos dizer assim, sobreviver. Eu gosto de estimar entre, no mínimo, 10% a 30% da renda, quando possível, você guardar para esses exemplos que eu dei, né? Então, eu acho muito importante isso, pelo menos 10% do seu salário, quando possível, você contribuir ali mensalmente para uma previdência pensando no futuro, e outros 10%, 15%, 20% para uma coisa assim mais de curto e médio prazo, né? Lógico, eu sei que o orçamento de todo mundo, todos os indivíduos e famílias é muito apertado, né? Mas, de novo, com organização, planejamento, a gente de repente eliminando alguns gastos desnecessários, não comprando por impulso, né? Consumindo por impulso, esse tipo de coisa, dá para fazer a lição de casa, né? Organização e disciplina. Essas foram as duas palavras-chave que o Luiz utilizou para tentar trazer um pouco mais de previsibilidade financeira para o dia a dia do autônomo. Mas para se blindar mesmo de qualquer estresse financeiro, a dica do economista é justamente de você criar uma reserva financeira. É grande, sim, a necessidade que ele tem que ter de uma reserva de emergência, né? Então, vamos falar que, em vez desse cara que está mais necessitado, que ele hoje já não tem nenhuma reserva, então faz o contrário, né? Tenta guardar o que sobra, né? Já contando com essa reserva de emergência, porque ele depende disso, né? E na medida que ele fizer um colchão de liquidez, vamos dizer assim, ele não deixar de fazer os investimentos, de fazer a programação, o planejamento dele para o médio e longo prazo, né? Porque é importante lembrar, hoje a gente está aqui, está bem, estamos saudáveis, trabalhando, com energia, saúde, mas a gente não sabe o amanhã, né? Também, eu acho que é muito importante esse outro lado, né? E nesse sentido, eu acho que para a reserva de emergência, quando a gente fala assim, você tem que ter aí para o autônomo, principalmente, ele tem que ter uma reserva de emergência para cobrir os gastos dele, né? Por uns 3 a 6 meses. Eu acho que a própria pandemia, de novo, trazendo aqui, mas foi um exemplo de ruptura, né, que aconteceu, muito grave no mundo todo, que quer queira, quer não. Lógico que tem pessoas ainda que não acabou, né, isso não acabou, ainda tem pessoas que precisam de ajuda, que ainda não conseguiram trabalho, emprego, etc., mas, de certa forma, a gente teve um nível de estresse muito grande nos 2, 3 primeiros meses. Depois, lógico, gradativamente as coisas foram retomando. Então, mesmo no momento que foi sistêmico, um momento de ruptura, como eu já falei, você teve esse estresse aí entre 3 e 6 meses, é um bom exemplo para falar aqui que você precisa guardar essa reserva de emergência, esse colchão de liquidez por 3 a 6 meses, no mínimo, para você fazer cumprir qualquer obrigação que você precisa no momento delicado. Essa última dica de você conseguir poupar o máximo que você puder para conseguir criar uma reserva de emergência, que seria algo ali entre 3 a 12 meses do seu custo de vida, é uma excelente dica para trazer maior segurança para qualquer tipo de estresse financeiro. Muito bem, pessoal, esse foi o último episódio da nossa série Descomplica Meu Dinheiro. Meu nome é Matheus Riga, eu fico por aqui, um grande abraço para todos vocês e tchau!